Vai lá, traders. Porra, o mercadinho hoje, nossa, mãe de Deus, foi violenta a coisa, aí pra cima e pra baixo, e sobe índice, cai dólar menor valor, sei lá, acho que 6 meses, né? Mas vamos lá, vou te mostrar tudo que aconteceu no mini índice, no mini dólar. E vamos nos preparar pra tudo que pode acontecer amanhã. Vamos lá, vamos começar pelas notícias, tá? Notícias no telão. Temos vendas no varejo, 9 horas da manhã. Depois temos estoque de petróleo bruto. Vendas no varejo, também não vai dar nada. Então vamos ver o que vai se desenrolar amanhã. Eu enxergo que o mini índice tem um movimento que ele está devendo, tá? Vamos para os 60 minutos. Mini índice. Ó, tava dando uma olhadinha aqui no que esse cara tem feito, né? Ele fez uma perna, bem bonitinha, direcional. Era pra ter feito 2 perninhas de pullback. Não, não, ele não faz. Ele surpreende sempre. Às vezes ele faz, às vezes ele não faz. É aleatório, rolê aleatório à direita. Então, movimentinho pro alto, pullback, não fez mais pullback, testou a média de 200, explodiu de novo. O que eu vejo de novo? De novo, 2 pernas. Espero por 2 pernas, ou pelo menos uma. Então amanhã, sim, vou procurar por venda ao menor sinal. Acredito que ele tem esse movimentinho aqui para fechar. Então eu tenho o objetivo de gap. Além do objetivo de gap, ele tem essa perna aqui. Só que eu preciso que ele defina um pullback. Aparentemente, eu achei, e eu entendi, que o pullback era aqui. Nos 12 minutos parecia. Não, continua subindo, meio de lado. Então assim, seria esse alvo para cima se o pullback for aí. Eu acredito que ele vai fazer 2 pernas bem definidas, ou uma perna bem definida, chegando próximo da média de 21, por essa região aqui de suporte. E aqui, aí sim, ele vai apresentar esse movimento pedido, essa alta. Confluência. Cara, 60 minutos nos diz que ele virou para compra muito forte, né? Houve aqui o cruzamento da média, ele se enrolou por vários dias nela, né? E deu-lhe a explosão, né? Logo, lá no diário, pra gente observar uma confluência legalzinha, isso não tá acontecendo. Lá no diário tem uma outra história acontecendo. Uma grande briga dentro do megafone. Ele tá... Que saco isso, cara. Viajei aqui, apertei no negócio errado. Tá? Mas é aqui, ó. Nós temos o megafone. E ele tentou voltar pra dentro do megafone. Ele sofreu várias tentativas de que ele não queria entregar. Então aqui, ó. Ele sofreu várias vezes, ó. Foi pra cima, foi lá pra baixo, viu de novo, fatiou, passou. Não foi mais, não foi mais, não foi mais, não foi mais, não foi mais. Disse que não ia. E foi. E agora ele tá nessa mesma região. A região da média de 200, junto do megafone, junto da entrada do range, que é o mais novo, que é esse aqui de cima. Então a gente tem um alvo, caso ele passe pra cima, a gente vai pegar esse alvo aqui do pêndulo e colocar lá em cima e vai aonde JP Morgan ou Morgan Stanley comentou que seria a média aí do mini índice durante o ano, 145 mil pontos, ou Ibov, não sei, se for Ibov tem que botar 2 contos acima, mas cara, tem uma certa confluência aqui, o grande problema é esse cara aqui, ó, sofreu impacto, tá sofrendo para se manter acima da média de 200, tentou, não foi, e ainda assim é um movimento muito forte para a compra, tá? Vamos para os, esqueci, 20 mil ticks do mini índice, que hoje foi, nossa, fantástico. Ainda tô me adaptando, cara, deixa eu tirar daqui para mostrar para vocês, ainda tô me adaptando ao setup do tiozinho que eu aprendi a calcular o range, né? Então tem alguns ajustes para serem feitos. Por exemplo, eu descobri, enquanto ele está montando o negócio, então nós temos aquelas nossas regras básicas que é, que eu acabei de mostrar, direção de 60 minutos de diário para ver uma confluência com o intraday. O segundo ponto, suporte e resistência na primeira hora. Quem romper primeiro a gente vai dar prioridade para o intraday. Se tiver em confluência melhor, rompeu aqui, era compra, não devia ter feito nenhuma venda, isso aqui eu fiz. 21 operações, 11 operações foram venda. Mas eu tava prestando atenção nesse cara aqui, ó, esse cara aqui é muito interessante. Então a gente observa suporte e resistência, quem romper primeiro a gente vai dar sentido ao intraday. E o segundo ponto é essa calculadora que eu uso que eu atualizo a cada 20 minutos, meia hora, que é o range provável do dia. Notem que aqui ele está desenhado bem bonitinho, né? Mas sabe por quê? A verdade era que o range do dia era esse aqui, ó. Então ele deu uma andadinha, né? Ele ficou fora do prumo. Por que ele ficou fora do prumo? Porque ele tinha definido um fundo no momento em que ele rompe aquela resistência. Então a gente tem que pegar essa média aqui, ó, que agora eu vou deixar ela sempre assim dentro de um retângulo, e a gente coloca num fundo bem definido, ou num topo bem definido. E aí a gente vai ter o real range. Porque aqui diz que é aqui, ó. Aqui é o suporte. Like, subscribe. Thank you. Aqui é a resistência da calculadora. Se a gente puxa pro fundo, olha como fica. É isso que a gente quer, meus amigos. A gente precisa ter um mapa pra gente saber até onde esse cara pode ir. Porque aqui, aqui, fiz uma operação fantástica. E eu fiz o preço médio controlado, que é uma das regras da minha constituição de trade que eu só posso fazer se andar a volatilidade. E se eu estiver no lucro, né, naquela operação. E eu fiz, e deu muito certo. Depois eu abri outra e eu me fudi. Mas aquele ali foi perfeito. Olhem o final da live de hoje. Eu mostro isso acontecendo. Se eu tivesse a noção de que esse cara tava aqui, eu teria feito orquestrado e não teria feito a terceira operação, entendeu?
Eu não sabia. Depois eu fui que eu notei. Porque pra mim, era aqui, ó. Então quando eu tava vendo esse momento aqui, ó, mais pra cima, pra mim tava perfeito. Por quê? Porque ele ficava acima do gap. Ele fazia o movimento medido que me interessava. Mas ele tava fora do prumo. Entendes? Ele tava fora do prumo. Ele não tava no lugar certo. E isso me enganou. Porque se eu tivesse puxado ele para um fundo bem definido, na tampa, tá? O que fazer? Nesse cara aqui, meu amigo, esse cara aqui, pra mim, tem um movimento medido. Eu sei. Ele fez aquela primeira perna lá do dia... Onde tá? Deixa eu ver aqui. Ele fez um movimento de propulsão violento lá no dia 7 de agosto. E ele meio que repetiu esse cara, né? Vamos voltar nos 60 minutos que eu acho importante falar sobre isso, que eu acho que eu pulei. Esse movimento aqui, ó. Fez aqui. Parou o pullback aqui, tu coloca ele aqui. E esse movimento que ele fez hoje, ele foi mais ou menos ali, né? Só que ele gera um novo movimento mais alto ainda. E aí, então, assim que ele fizer um pullback, eu imagino que ele faça duas pernas ou pelo menos uma perna bem definida, a gente vai replicar esse cara pra cima pra ter um alvo final. Perfeito? Mas eu ainda acredito que esse cara aqui é totalmente novo. Esse cara aqui é tudo bem, ele tem ele corrobora esse movimento aqui pra um movimento medido, maior, mas esse cara aqui é bem novo, porque ele foi muito mais acima. Então, acredito que pode ter uma terceira perna aqui sim, tem que ficar de olho. O que fazer nesse cara aqui? Cara, na região em que ele está, eu só consigo enxergar a venda. Só isso. Aqui tem um novo range. Não sei se isso aqui é um range, eu acho que não. Eu acho que isso aqui não é um range ainda. Eu acredito que ele pode fazer sim duas pernas bem definidas. Pelo menos nos ticks. Duas pernas bem definidas até essa região, mais ou menos aqui. Aqui. Pra talvez ir lá fechar o gap e fazer um movimento medido certo. Então, ao menor sinal aqui, com uma trap, obviamente, né? Tem que ser uma trap, tem que ser duas tentativas falhadas, tem que ser assim. Não pode ser nada que não seja assim. E eu busquei hoje, mas não entregou. Tem que ser algo assim. Melhor, nessa altura em que ele está, se na primeira hora da manhã esse cara continuar a subir, voar, e fechar o movimento medido junto, né? E eu estou estipulando que o movimento medido seja esse, e esse aqui seja o pullback, esse movimento. Então a gente pega esse cara aqui, que fez esse movimento aqui direcional. Ele parou aqui. A gente pega ele aqui, joga ele lá pra cima, e ele vai no movimento medido lá em cima, né? Caso ele abra num gap de alta e continue subindo e não faça mais nada e feche o gap, não só o gap, fecha o gap e fecha o movimento medido, aqui sim. Aqui sim. Se for na primeira hora da manhã e ele começar a entregar muito rápido, ou seja, o range do dia ficar nessa regiãozinha aqui e o cara chegar aqui e fechar esse negócio aqui, nessa regiãozinha, a gente pode vir uma falha simples da venda. Porque ele com certeza vai fazer um pullback gigante. Porque ele vai ter completado o movimento medido e vai ter completado o gap na primeira hora da manhã. E aí quando ele chegar aqui e perder o fundo, a gente tá vindo num movimento que ele vai chegar na primeira hora da manhã e vai romper o suporte e vai dizer é venda, mas aí a gente já tem o dinheiro no bolso. E a gente pode seguir abrindo as operações para esperar por um pullback bem longo. Mas, por enquanto, pullback. Ele não tem a confluência do diário. O diário sentiu na média de 200, sentiu no megafone, tá tentando adentrar o range, mas não entrega. Ainda não entregou. Eu repliquei, né? Se a gente ver aqui, ó, pode ver que eu já repliquei, cadê? 60 minutos. Pode ver que eu já repliquei pêndulo, ó. Já joguei ele lá pra cima, porque ele fechou dentro do range, mas eu não estou certo, não estou crendo que ele vá rotacionar isso aqui. Isso aqui tá mais provável de haver um grande impasse nessa região aqui, ó. Pra ele retestar o fundo, ou que está um pouco mais baixo, né? Então, tem que ficar de olho. Agora, se mantiver acima da média de 200, beleza, vamos procurar pela compra. Não na altura que ele tá. Ele precisa de um pullbackzinho. E ele vai fazer. Certeza que ele vai fazer esse pullbackzinho. Depois ele fazer as duas pernas, podemos virar comprador certo. Muita força comprador. Mas eu enxergo isso. E tudo que ele fez aqui, cara, foi um pop and grind, concorda? Ou tô errado? Ele vai lá, pop, and grind, and grind, and grind, and grind. O que a gente tem que fazer aqui? Aqui, praia, esperar esse cara vir aqui pra tentar recomprar. Mas aqui não, aqui a gente pode vir no pullback. A gente tenta vir no sentido contrário. Se ele vier com força. E o dólar quis fazer um movimento legal, né, cara? O dólar quis realmente entregar. Então vamos pro dólar. 60 minutos. Mini dólar. Dá uma olhada. É mesmo conceito do mini dólar, né, cara? Mesmo conceito. Mesma coisa. Eu tava só não perdendo a marcação ali. Mesmo conceito, ó. Essa perna, né? Aí ele faz duas pernas de pullback. Mesma coisa que o índice. Não, ele fez uma só. E aí tu pega essa aqui e coloca ela aqui e vai até lá, ela vai mais ou menos até aqui. Mas aí ele gerou um novo movimento grande. O menor sinal de um pullback próximo da média de 21. A gente vai replicar esse movimento mais para baixo. Pode seguir caindo. O mini dólar está extremamente bearish. Onde está a média de 200? A média de 21 mal é testada. Mal testou, deu um beijinho. Beijinho e toma, capotou. CPI foi ruim. O desemprego ruim. PMI ruim. Payroll ruim. Tudo ruim. Derrubando o mercado. O diário, tá aí, ó. O diário tá nas tripas, né? Eu nem tenho mais marcação daqui para baixo. Para mim aqui era o fundo dos fundos, dos fundos, do fundo do fundo. Não é. Tocando ele reto. Então, pode vir aqui agora. 5,25. Fundo do fundo dos fundos. Por que não? É uma potência violenta. Olha a média de 21.
Olha a média de 200. O troço tá destruidor. Destruidor. Olha ali. Se ele precisa de um pullback. Eu acredito que venha um pullback. Nem que seja uma perna só. Pra testar um prior. Pra depois continuar capotando. Perder o canal e ir lá no pêndulo. Lá embaixo. No suporte do pêndulo. Tá? Bearish. Totalmente bearish. E aqui tem a confluência. A confluência da venda do mini dólar. Vamos para a Osama. 5 mil. Yes. Mini dólar. Mesma coisa. Mesmo ajuste. Fiz o mesmo teste. Funcionou perfeito. Perfeito. Pede pra venda ali. Pá, dá o sinal da venda. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui tava o suporte. Lá em cima tava a resistência. Tudo que eu fiz teve um topo bem definido. Teve. Coloca lá. Olha lá. Vai me dizer. Não é fantástico isso? É fantástico. E aí a gente tendo um mapa do que ele pode nos entregar, a gente pode testar e observar as operações, ó. A gente pode tentar vir daqui, meio arriscado na primeira hora. Deixa ele definir. Perdeu aqui, beleza. Perdeu aqui, ó. Disse que era venda. Faz um pullback. Hã? Fez o pullback? Fica observando. Tomou stop, tudo bem. Tenta de novo. Entrega. Risco. Sim, risco. Risco que tu vai estar entrando aqui com isso aqui de provável lucro. Mas tu vai estar ciente disso. Tenho 50%, a VWAP tá me dando aí um certo suporte, vamos tocar ali. Não existe fórmula mágica, cara, para futuros. Não existe. Infelizmente não existe. Tô tentando me adaptar a essa constituição de trading que eu redigi, que funcionou muito bem por muito tempo. Quer dizer, por algumas semanas. E aí o dólar parou de funcionar, eu voltei pro índice, mas assim, eu tô bem, cara, eu vou dizer pra vocês, eu tô bem inclinado a me dedicar ao índice também. Vou ficar operando os dois. Porque o índice é o grande desafio, cara. O troço é muito violinador, é muito filho da puta, ele te limpa o tempo inteiro e esse é o foco. Esse é o cara que o cara tem que dominar. O dólar, voltando a se movimentar legal, eu acredito que ele ainda não tá se movimentando como ele tava se movimentando sempre. Tá faltando volume financeiro, a galera tá de férias. Eu acredito que lá pra setembro que vai começar a funcionar. Mas eu vou ficar olhando os dois, cara, porque eles podem entregar movimentos aí muito bons. E o dólar muito mais do que o índice, mas o índice é o grande desafio. O que fazer aqui nesse cara aqui? Meu irmão, de novo, eu não aconselho muito ficar operando o dólar, mas, cara, junto dessas confluências aqui, a gente pode tentar ataques. Esse aqui, se for ver, deve ter dado certo, com certeza. Pegar esse cara aqui, ó. Foi aqui, veio até aqui, parou aqui, o pullback foi ali, pega o pullback ali, ó. Onde é que parou esse pullback? Aqui. Olha lá. Hã? 2 pernas. Dá pra apostar. Junto com essa confluência. Quem que vai perder primeiro na primeira hora? Vamos ver. Já sabe qual é a perna. Agora a gente tem uma perna. Beleza, tá aqui a perna. Essa é a perna. Beleza, quando ele parar o pullback, a gente vai replicar essa perna pra baixo. Replica essa perna pra baixo. Vem até aqui. Olha ali. Entregou. Demorou, pode ter certeza aqui, ó. 10h20, ele fez o primeiro movimento. O movimento levou o dia inteiro. Lá pelas 4 da tarde, lá pelas 3 horas da tarde, é que ele chegou no alvo dele lá. Se amarrando, voltando, né? Tomando violinada. Tá aí, ó. Like, subscribe. Thank you. Esse cara aqui é a mesma coisa. Entendo que esse cara aqui precisa de um pullback. Precisa de pelo menos 2 pernas aqui, ó. Tá começando a fazer, tá vendo? Ele já veio aqui meio que em V, ó. Talvez ele faça esse movimento aqui, ó. O cara fica de olho e vende. Não sei se tem volume financeiro. Eu não acompanhei o dólar hoje, acompanhei mais o índice. O dólar não acompanhei muito. Fui vendo ali ele capotar ali, mas não acompanhei muito, não. Não levei fé no volume financeiro dele ainda. Inclusive, bem baixo. Não tem liquidez. Mas vamos monitorar, pode ser que a galera esteja voltando ao trabalho, tá? E aí, essa é a história. É bem simples, a gente vai fazer o mapeamento da calculadora, que em 1 hora de mercado já vai dizer mais ou menos onde tá. Vai se movimentando ali alguns pontos pra cima, outros pra baixo ali. A gente faz o ajuste quando definir um topo ou um fundo, coloca ele ali e a gente sabe qual é o provável range do dia. Vamos operar pra tentar fazer operações a nosso favor. Tentar fazer o perfeito. Vai entrar na venda? Vamos tentar entrar aqui pra ter isso aqui de lucro. Vai entrar na compra? Vamos tentar isso aqui pra ter isso aqui de lucro. Provável. Sempre com traps. Já falei isso aqui antes, falo de novo. Ó. Sempre com traps. Vai entrar na compra? Trap. Não entra nas 2 falhas, entra em trap. Mais garantido. Deixa o mercado testar. Deixa a galera mostrar onde é que tá a dor dele. Ó. Aí vai vir aquele candle bonitinho aqui, fechando acima da média de 21. E aí tu vai colocar a tua entradinha aqui e o teu stop aqui. E vai sentar nas tuas mãos e deixar o mercado andar. Se ele não for, beleza, enforca a operação. Salva o que tu puder. É o que eu fiz hoje no índice. Quando eu via que ele não queria ir, fechava. Esperava. Foi terrível. Cara, deu 25% de operações vencedoras. E que não foi, porque foram várias no break-even, foram 4 no break-even. Então foi assim, cara, por baixo, bota aí 10% de operações vencedoras, 90% eu me fudi. E é isso, e é assim que é. O mini índice é assim, o dólar é diferente. O índice entrega de 15 a 25 entradas por dia. O mini dólar entrega de 2 a 5. É muito mais legal, é muito mais tranquilo. E quando ele entrega de verdade, tá? Então é isso, tenho mais o que falar. Vamos lá? Se esse vídeo te ajudou a enxergar o mercado de uma maneira melhor, deixa o like. Comenta aí o que eu deixei passar, o que você acha que não foi tão interessante, ou que foi legal. Aproveita, se inscreve no canal, vem comigo. Vamos virar milionário com essa porra aí. Vamos fazer as operações bem tranquilas, observando a constituição de trading, fazendo as operações como devem ser. E cara, essa é a realidade, é o que eu já tenho mapeado aí há 3 anos e meio. O índice entrega de 15 a 25 entradas por dia. Dessas 15 a 25, 70, 75% vão dar errado. Tem que focar nas outras. Então, para a operação, quando vê que ele não andou, é um crown reversal, 2 falhas da compra com uma trap, tem que vir rápido. Não veio rápido, enforca essa operação. Botou lá seus 200 pontos, 150 pontos, enforca a operação para 80, para 100, para 50 pontos. Se ele vier, ele tem que vir com um impacto, ele tem que ser avassalador o negócio, tem que entrar volume financeiro, todo mundo tem que se interessar por aquela região. O lado contrário tem que virar a mão. Se não virar,
Deu errado, enforca, espera a próxima, senta nas mãos, espera 5, 10 minutinhos, vê o que ele tá fazendo. Observa também a direção de 60 minutos do diário. Os tiques vão gerar a entrada. A direção é 60 minutos, vê o que aconteceu na primeira hora de mercado, onde que rompeu, resistência ao suporte. Bate no lado certo, bom? Muito obrigado. Amanhã 9h55 estamos aí. Espero que fiquem bem. Eu vou tentar ficar. E tchau.